Top! Seja muito bem-vindo à Semana da Loja que vende mais. Eu sou o Wellington Lopes, atuo há mais de 25 anos no varejo. Eu sou especialista em ajudar lojistas do varejo que possuem lojas físicas ou quiosques em todo o Brasil, nos mais diferentes segmentos, a conseguirem aumentar o faturamento dos seus pontos de vendas. E nessa semana eu vou te mostrar como você também pode conseguir fazer a sua loja ou quiosque aumentar o faturamento em 30% ou mais, sem depender das redes sociais, sem precisar ficar queimando o seu lucro em promoção atrás de promoção, e apesar do movimento de pessoas estar mais fraco aí no seu ponto de venda. Bom, mas aí você pode estar se perguntando, será que isso é possível? Será que isso é verdade? Será que isso é possível para mim, que acabei de começar no varejo, que acabei de abrir a minha loja ou quiosque, ou para mim, que já fiz de tudo e não consigo aumentar o faturamento do meu ponto de venda, ou para o meu caso, que eu estou no shopping, que o movimento está mais fraco que o normal, ou para mim, que já faço parte de uma franquia, que já me dá muito suporte? Será mesmo que isso é possível? E eu te digo que sim, porque isso já aconteceu com vários lojistas e suas equipes em todo o Brasil, tanto com lojistas que pertencem a alguma franquia, quanto lojistas que possuem loja própria. Veja, por exemplo, o caso da lojista Fernanda Zucchini, de São José dos Campos, em São Paulo. E aí, quando chegou 2021, né, 2021, eu lembro que eles falavam, olha, num crescimento tanto, comparado a 21 a 20, vai ficar elas por elas. Essa era a história que se falava. Mas aí foi totalmente diferente. A gente virou a média de 100% nas duas unidades. Lembro que eu dobrei o faturamento, eu não tive um aumento de número de vendas, certo? Mas assim, não deu 50 vendas a mais. Foram 30 vendas a mais em um e 20 ou 16, não foi muito. Então, a gente está trabalhando ali com o mesmo fluxo, com as mesmas oportunidades, com as mesmas pessoas, com aquilo que tem no shopping. Se eu pego ali o meu primeiro TRI, 2022, ele já dá ali uma média de 90% de crescimento em relação ao mesmo TRI do ano anterior. Teve outros meses que a gente 80%, e ali na média do primeiro TRI, com 90% de crescimento. Muito top, né? O resultado da Fernanda foi realmente impressionante. Ela não só conseguiu dobrar o seu faturamento na comparação com o dezembro do ano anterior, como também depois conseguiu manter um crescimento médio de 90% no faturamento em suas duas unidades no primeiro trimestre de 2022. E tudo isso com o mesmo fluxo que ela já tinha antes e sem investir nada nas redes sociais. Bom, mas aí você pode estar pensando agora, mas ela deu sorte. Bom, e para ser muito sincero, se eu fosse você, eu também pensaria assim, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos casos similares ao da Fernanda, acontecendo também com outros lojistas, como o caso do Renan, de Vitória no Espírito Santo, da Rosângela, de Rio Verde, em Goiás, da Viviane, em Vitória no Espírito Santo, só para citar aí mais alguns exemplos de lojistas que foram nossos alunos e que, inclusive, já trilharam esse mesmo caminho que você vai trilhar aqui comigo ao longo dessa semana, e que não só conseguiram esse crescimento de 30% ou mais no faturamento das suas lojas ou quiosques, como também conseguiram manter esse nível de crescimento por vários outros meses depois. Fica agora aí rapidamente com trechos dos vídeos destes lojistas que eu acabei de citar, falando sobre seus resultados, e eu já volto aqui com você. A gente cresceu em faturamento 70%. A minha loja teve um crescimento de 37%, olha que maravilha, né? Já em outubro, novembro, a gente já teve um aumento ali de seus 50%, e chegou no dezembro, a gente conseguiu ali um aumento ali também de 30%. Quando virou o ano, cara, começou a praticamente dobrar o que foi feito no ano anterior, dobrar 100%, 110%. Tudo que foi feito dentro de um fluxo que já existia dentro do shopping. As vendas, o faturamento hoje da minha loja, ele é consistente. Ele sempre, depois disso, manteve. Muito bacana, né? Bom, e esses são apenas alguns casos, né? Ao longo dessa semana eu vou te mostrar aqui mais alguns deles, porque eu acredito que o sucesso deixa pistas e as histórias de alguns deles também podem ser uma grande inspiração para que você comece aí um novo tempo no faturamento da sua loja ou do seu quiosque e um novo tempo na sua vida. Bom, e por falar em novo tempo, talvez nesse momento você esteja exatamente como vários dos lojistas que eu acompanhei durante esses mais de 20 anos no varejo, vendo aí o seu faturamento só diminuindo a cada mês e as despesas só aumentando. Ou talvez você esteja como alguns que também me procuraram, dizendo que já tentaram de tudo para fazer o faturamento aumentar, mas não conseguiram, né? E já não sabe mais o que fazer. Bom, se você está passando por isso, eu quero dizer que você veio ao lugar certo.
E ao final dessa nossa jornada aqui juntos, durante essa semana, você vai ter vários insights, estratégias para virar o jogo e sentir-se muito mais confiante. Bom, mas antes de eu te mostrar como tudo isso é possível, eu gostaria de compartilhar rapidamente com você um pouquinho da história sobre como eu consegui estruturar esse método que tem feito a diferença nos resultados desses lojistas e as suas equipes do varejo em diversos segmentos em todo o Brasil. A minha vida no varejo, desde 2001, sempre foi no campo de batalha, atuando aí na linha de frente com lojistas, supervisores, gerentes e equipes de vendas nos mais diferentes lugares e regiões do Brasil que você possa imaginar. No início de 2012, quando eu prestava consultoria de forma exclusiva para uma grande franquia do segmento de cosméticos e maquiagem no Brasil, eu fui convidado para participar de um projeto dessa empresa. E mal sabia eu que isso ia mudar para sempre aí a minha história. O projeto era o seguinte: eu tinha que selecionar, né, um lojista da minha carteira e ajudar esse lojista a conseguir realizar pelo menos 80% do potencial de faturamento da loja dele em 90 dias, né? Bom, então eu optei por uma loja da franquia que funcionava no Shopping Iguatemi Rio, que hoje se chama Shopping Boulevard, e fica no bairro de Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Na ocasião, antes da gente começar o projeto, eu me lembro que a loja vinha faturando ali uma média de uns 90 mil por mês, né? Só que a gente ainda não sabia o real potencial de faturamento daquela loja. Então a gente fez uma grande auditoria por lá, e aí depois de várias análises, a gente chegou à conclusão de que o potencial daquela loja era para vender até 208 mil reais por mês em meses normais. E eu me lembro que a gente ficou muito surpreso com aquele número, porque na época assim, a gente pensava ali que aquela loja poderia estar faturando, né, no máximo ali uns 130, 150 mil aí num mês normal, mas nunca lá os 208 mil que deu na auditoria, né? E aí imediatamente eu comecei a fazer as contas e eu vi que para eu conseguir bater a meta do projeto, eu ia precisar ajudar aquele casal de lojistas, né, a saírem de um faturamento médio aí de 90 mil reais por mês para 167 mil em 3 meses, né? Ou seja, em aumentar 86% do faturamento daquela loja em apenas 90 dias. Nossa, assim, aquilo para mim pareceu surreal naquela época, porque eu nunca tinha assim, conseguido ajudar um lojista a aumentar tanto assim o seu faturamento em nem tão pouco tempo. Então, entre o período ali de 1º de março até 31 de maio de 2012, eu comecei os trabalhos dentro da loja com aquele casal de lojistas e a equipe deles. Então, eu estruturei um plano com uma série de estratégias e ferramentas de gestão para corrigirmos algumas deficiências identificadas durante a auditoria e potencializarmos, né, os resultados das ações que os franqueados já realizavam por lá. Eu coloquei, então, a mão na massa ali com eles, né, para a gente poder implementar as novas estratégias, realizarmos ali ajustes na estrutura da equipe, fazemos com que os vendedores, que já eram muito bons, né, se tornassem ainda melhores e aproveitassem muito mais o potencial aí de compras de todas as pessoas que eles já atendiam, né? E também as estratégias para fazermos aquelas pessoas que já eram clientes retornarem mais vezes à loja para fazerem novas compras e também várias outras ações que foram sendo desenvolvidas ao longo de todo o projeto. Bom, e aí no final do primeiro mês, eu me lembro que eu já tinha conseguido ajudar aquele casal de lojistas a aumentarem o faturamento da loja deles de 90 mil para 123 mil e pouco, aí, gerando assim um crescimento pouco acima dos 30%. Já no final do segundo mês do projeto, que era abril de 2012, apesar de todo o esforço, né, e dedicação, a gente bateu na trave ali com relação à meta e fechamos o mês com 140 mil no faturamento. A gente ficou ali devendo quase uns 5 mil para a meta daquele mês, o que não foi ruim, né, na minha visão, porque eu já tinha conseguido ajudar aqueles lojistas a aumentar o faturamento da loja em 56% na comparação com os 90 mil lá do início do projeto, há 2 meses atrás, né? E no terceiro e último mês daquele projeto, mais precisamente aí no sábado, dia 26 de maio de 2012, a gente fechou aquele dia no acumulado do mês com R$ 173.202, batendo aí a meta do projeto, que era ajudar aquele casal de lojistas a aumentarem em 86% o faturamento da loja deles em apenas 90 dias. E isso, ó, ainda faltando 5 dias para acabar o mês. Cara, aquele momento assim foi incrível, e eu me lembro que a gente pulou, a gente vibrou muito na loja, né? O pessoal ali que passava no corredor do shopping, até mesmo os clientes que estavam na loja, ficaram assim meio que sem entender o que estava rolando ali dentro, né? Cara, foi assim muito, muito, muito top.
E a minha sensação naquele momento era de ter tirado ali um peso aí de 1 tonelada das minhas costas, né? Só que o que era bom ainda é ficar muito melhor, porque no dia seguinte, após a gente ter batido aquelas metas, né, que era ali um domingo, eu estava ali fazendo uma análise, né, geral daquela semana incrível, né, e de tudo que aconteceu durante o projeto. Quando eu olhei ali para as projeções de vendas, né, para a última semana, e eu descobri que naqueles últimos 4 dias que faltavam, ainda dava para a gente bater os R$200 mil de faturamento, que era ali um dos grandes desejos que a supervisora de vendas daquele casal de lojistas que estava trabalhando, né, como gerente interina durante o projeto tinha. Inclusive, né, eu preciso abrir aqui um parênteses para fazer um reconhecimento muito importante, né? Porque essa supervisora participou da primeira reunião que eu fiz com o casal de lojistas lá no início do projeto, onde eu apresentei o resultado da análise do potencial de faturamento da loja, que tinha dado lá os 208 mil, né, de faturamento no mês normal, e essa supervisora foi a única pessoa naquela reunião que acreditou 100% que era possível, sim, chegar nos 200 mil de faturamento, talvez não, é claro, em 90 dias, né? E ela foi decisiva, não só para a gente poder bater a meta do projeto, como também pelo que ainda estava por vir. Bom, aí fechando agora o parênteses, né, e voltando aqui para o restante do mês, então na segunda mesmo, pela manhã, eu já estava ali super empolgado, né, com aquela possibilidade, então eu chamei a supervisora para uma conversa onde eu não só mostrei, como também provei para ela que esse grande desejo, né, que ela tinha poderia ser realizado ainda naquele mês. Aproveitei também para alinhar com ela algumas estratégias, né, que eu tinha pensado ali para essa reta final, e eu sabia que, embora as chances fossem altas, né, da gente conseguir bater os 200 mil, o desafio era muito grande, porque a gente ia precisar superar as metas diárias desses últimos 4 dias ali do mês que estava faltando em quase 20% todos os dias, sem falar no fato de que isso ia ter de acontecer nos dias 28, 29, 30 e 31, que normalmente eram os dias mais fracos em vendas no mês daquela loja, ainda por cima, e para piorar, todos esses dias caíam no meio da semana, ou seja, não tinha mais nenhum final de semana para salvar, né? A verdade, gente, é que não tinha ali mais espaço para erros e a gente ia ter de superar e muito para poder chegar lá. Então, partimos então aí para o sprint final, e aí, então, na quinta-feira, né, dia 31 de maio, último dia do mês, e pouco antes das 18 horas, graças a Deus, a gente tinha alcançado os tão sonhados e desejados 200 mil de faturamento e fechamos aquela histórica quinta-feira, dia 31 de maio de 2012, com incríveis 204.481 reais. Nossa, assim, a gente vibrou demais com aquela conquista histórica, rolou muita emoção, muito choro, né? Todos eles se abraçando, música de campeão no fundo, orações de agradecimento, e tudo isso ali com os clientes dentro da loja, né, que acabaram entrando na pilha e comemoraram junto com a gente aquela grande conquista. E com isso, né, além de eu conseguir alcançar os objetivos do projeto, que para mim, há 90 dias lá atrás, era uma coisa assim surreal, quase impossível, eu ainda consegui ajudar aquela supervisora, juntamente com a equipe dela, a se tornarem a primeira loja na história da rede no Rio de Janeiro, a superarem os 200 mil de faturamento em um mês fora de dezembro, fechando, né, no top 5 aí da rede em todo o Brasil em maio de 2012. E com isso eu também consegui ajudar aquele casal de lojistas que já eram excelentes gestores a conseguirem um crescimento impressionante de 127% no faturamento da loja em apenas 90 dias. Claro que nem tudo, né, foram flores, né? Eu contei essa parte assim mais resumida por causa do nosso tempo aqui, mas durante o projeto, a gerente que estava na loja, né, pediu as contas, algumas vendedoras também precisaram ser desligadas por baixo desempenho, outras vendedoras também pediram as contas porque foram influenciadas por essa gerente que saiu, e outras também pediram as contas porque estavam ali acomodadas com o que vendiam e não queriam passar pelo processo de desenvolvimento para poder venderem mais, né? Algumas estratégias também que eu planejei no início do projeto não deram resultado, outras estratégias precisaram ser modificadas, né? E outras ainda precisaram ser criadas durante o projeto. Enfim, a gente literalmente precisou aí, ó, trocar não só mas os 4 pneus do carro ali em movimento. Foram 90 dias assim alucinantes dentro daquela loja, mas extremamente recompensadores e que marcou para sempre a minha vida e a vida de todos que participaram daquele projeto. Bom, e depois de tudo aquilo, né, eu nunca mais, né, de verdade, eu fui o mesmo. A minha forma ali de ver
uma loja, o quiosque do varejo mudou assim brutalmente, e eu passei a enxergar muito mais oportunidades ali de alavancar o faturamento de um ponto de vendas e realizar ajustes em aspectos que muitos não conseguiam nem mesmo enxergar. Era como se eu tivesse assim, avançado uns 10 anos à frente em termos de know-how no varejo em apenas 90 dias. E depois de tudo aquilo, eu cheguei à conclusão de que o potencial de faturamento de uma loja ou de um quiosque do varejo é muito maior do que o faturamento atual que ele está realizando. Bom, e depois daquilo, cerca ali de 1 ano e meio depois, no final de 2013, eu fui surpreendido pelo presidente da franquia com uma promoção para a área de treinamento e agora com um novo desafio, que era o de treinar os lojistas, supervisores e gerentes de toda a rede no Brasil para que também conseguissem colocar em prática todas aquelas estratégias e, por conta disso, também conseguissem aumentar o faturamento aí dos seus pontos de vendas. Mas agora com um pequeno detalhe que fazia toda a diferença. Eu não podia mais estar com eles e as equipes deles no dia a dia dentro dos seus pontos de vendas. E isso deixava a coisa assim muito mais complicada, né? Porque uma coisa é você estar ali dentro da loja junto com o lojista, outra coisa é você estar fazendo tudo isso à distância, né? Então, por conta desse problema, eu precisei criar novas ferramentas, fazer alguns ajustes e criar uma nova metodologia que incorporasse novos processos também para facilitar ainda mais a vida dos lojistas daquela franquia, deixando cada vez mais simples, né, para eles o processo de implementação no dia a dia de suas lojas ou quiosques, de tudo aquilo que eu passava para eles durante os treinamentos. Bom, e esse período aí da minha vida, que começou a partir de janeiro de 2014 e foi até final de 2015, foi assim muito intenso, super corrido, por conta da grande demanda dessa rede em todo o Brasil, que na ocasião tinha ali quase 180 pontos de venda espalhados por todo o território, né? E as avaliações dos lojistas, supervisores e gerentes, após participarem do programa naquele período, eram as melhores possíveis. Dá uma olhada só em algumas dessas avaliações. Bom, o mais importante, né, na minha opinião, era que eles estavam conseguindo, por si só, e apenas com o meu suporte à distância, aumentarem o faturamento das suas lojas ou seus quiosques, sem a necessidade de que eu estivesse presente lá com eles no dia a dia, nos seus pontos de vendas. Bom, e aí, em fevereiro de 2016, surgiu uma oportunidade muito especial para mim e que, mais uma vez, aí mudaria a minha vida para sempre. Durante as negociações para a renovação do meu contrato com aquela franquia, eles aceitaram que fosse tirada do meu contrato, né, a cláusula de exclusividade, que me impedia de prestar qualquer tipo de serviço, tanto para lojistas de outras redes de franquias do varejo, quanto até para lojistas independentes, que não pertenciam a nenhuma franquia. E isso, para mim, foi assim, algo incrível, porque eu finalmente poderia levar toda essa metodologia que foi desenvolvida ali, aperfeiçoada ao longo de muitos anos, né, para ajudar outros lojistas e suas equipes nos mais diversos segmentos do varejo a também conseguirem aumentar o faturamento aí das suas lojas ou quiosques. E apesar de toda aquela empolgação, né, que eu estava ali naquele momento, eu também estava assim, com medo muito grande, né, porque eu sabia que eu nunca tinha testado, né, toda aquela metodologia em outros segmentos do varejo. E aí eu ficava pensando assim, né, cara, e se não funcionasse? Né? E se não desse o mesmo tipo de resultado para os outros lojistas, né? Como é que ia ser? Será que no caso, né, para outros segmentos, eu ia precisar fazer tudo aquilo de novo, começar tudo do zero? E aí, então, eu conversei com a minha esposa sobre a ideia da gente fazer um teste, né, ali por uns 6 meses, e ela me disse, né, olha, se a gente não testar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. Se não der certo, a gente começa do zero, se for preciso. Meu amor, eu tô junto com você porque deve vamos embora. Nossa, aquilo ali, pô, foi o gás, né? Para mim era tudo que eu queria, que eu precisava também ouvir ali naquele momento. E aí, depois disso, então, em setembro de 2016,
né, eu comecei ali a levar, esparramar aí essa metodologia para outros segmentos do varejo, né? E aí eu comecei a realizar turmas por todo o Brasil, disponibilizar o programa para lojistas, né, em diferentes regiões do Brasil e diversos segmentos do varejo, e agora com esse novo desafio, que era o de fazer adaptações necessárias em toda a metodologia do programa e até mesmo incorporar novas ferramentas e recursos, se preciso fosse, para que esses lojistas e seus colaboradores de outros segmentos do varejo também conseguissem aí implementar por conta própria e apenas com o meu suporte, né, tudo o que eu ensinava para eles lá dentro do programa. E com isso eles também conseguissem aumentar o faturamento das suas lojas ou dos seus quiosques. Bom, depois disso, então, ali em setembro de 2016, eu comecei aí a visitar várias cidades, várias regiões do Brasil para compartilhar toda essa metodologia que havia sido desenvolvida e testada já durante esses últimos anos e com aquele desafio, né, de fazer as adaptações que fossem necessárias, incorporar novas ferramentas, mudar ali algumas questões da metodologia, né, enfim, fazer o que fosse preciso fazer para que esses lojistas, né, e seus colaboradores, agora de outros segmentos do varejo, também conseguissem aí implementar por conta própria e apenas com o meu suporte ali à distância, tudo que eu ensinava para eles dentro do programa, e com isso eles também conseguissem aumentar o faturamento das suas lojas ou quiosques. Bom, e desde aquele momento até hoje, nessa metodologia não para de evoluir, e tem ajudado, né, cada vez mais lojistas em diversos segmentos do varejo em todo o Brasil a conseguir aumentar o faturamento das suas lojas aí acima dos 30%, 50%, 70%, como eu creio também que pode acontecer aí com você. E o melhor de tudo isso, né, que esses lojistas eles estão conseguindo esse nível de resultado por si mesmos, sem precisar que eu esteja lá presente com eles no dia a dia, nos seus pontos de venda. Sabe, gente, assim, eu já vi assim, muitos lojistas incríveis quebrarem, lojistas assim, apaixonados pelo que eles faziam, né? Pessoas que sacrificaram muito nas suas vidas, passando pouco tempo com a família, com os filhos, investindo tudo que eles tinham e que eles não tinham em prol da sua loja, e muitos deles quebraram por não terem acesso a esse tipo de ajuda, quando ainda dava tempo para salvar suas operações, inclusive sendo vários deles até mesmo franqueados pertencentes a grandes franquias do varejo. E eu tenho uma visão pessoal, tá? Que é a de transformar a vida e os resultados das pessoas no varejo, e estar aqui, né, hoje com você e durante toda essa semana aqui compartilhando um pouquinho dessa metodologia que eu usei na prática, que gerou grandes resultados para esses lojistas e já ajudou a vários deles a recuperarem não só as suas vendas, mas também a alegria, a vontade de continuarem com seus negócios no varejo, até mesmo voltarem a pensar em abrir novos pontos de venda, é que fazer isso tem me ajudado a cumprir essa minha missão. E fazer isso aqui também é uma forma que eu encontrei de fazer a minha parte, né, de dar aí a minha contribuição para que você não seja mais um nessa triste estatística de lojistas que quebraram no varejo, né? Muito pelo contrário, que você cresça cada vez mais, que você abra novos negócios e gere cada vez mais oportunidade de emprego e renda. E eu escolhi fazer isso de forma online e 100% gratuita, porque para mim fica muito mais fácil e prático, né? Aqui no online, por exemplo, nesse exato momento eu consigo falar com você e com outras dezenas, centenas, aí, milhares de lojistas ao mesmo tempo. E porque eu também sei como que é difícil para muitos lojistas conseguirem, por exemplo, pagar empresas de consultoria especializada no varejo para irem até as suas lojas, ou mesmo eles saírem das suas cidades, gastando aí muito mais dinheiro com passagens aéreas, hospedagem, hotéis, alimentação e deslocamento, em busca de cursos e mentorias para terem acesso a esse tipo de conhecimento prático vindo do campo de batalha que eu vou compartilhar aqui com você. Bom, e agora que eu já te contei um pouquinho da minha história e de como eu consegui chegar nessa metodologia prática e eficaz, que tem ajudado aí vários lojistas, junto com as suas supervisoras e gerentes de diferentes segmentos em todo o Brasil, a aumentar o faturamento da sua loja ou quiosque, né, em 30% aí, ou mais, eu vou te mostrar agora 4 armadilhas mortais que lojistas caem e estão impedindo que o faturamento dos seus pontos de venda aumentem em 30% ou mais. Mas presta atenção, hein? Porque o que eu vou te mostrar aqui, muitos lojistas nem sonham que são armadilhas e provavelmente talvez você já tenha até caído em uma ou mais delas e também não sabia disso. O grande problema dessas armadilhas, na minha opinião, é que elas, no primeiro momento, né, elas até podem gerar aí algum tipo de ganho, né, alguma melhora no faturamento,
mas ainda essa melhora não se manter no médio e longo prazo, o lojista fica meio que com um teto ali de faturamento sobre a cabeça dele e não consegue dar saltos de crescimento de 30%, 50%, 70% ou mais. É o clássico de uma armadilha, né? O rato cai nela porque lá dentro ele vê um pedaço de queijo, ou seja, ele vê algum tipo de ganho, e é justamente esse pequeno ganho que o lojista vê quando cai nessas armadilhas, que eu vou te mostrar aqui. E se esse for o seu caso, e você se identificar com uma ou mais dessas armadilhas, procura não se culpar, tá bom? Porque provavelmente ninguém te falou aí que são armadilhas, nem te explicou do jeito que eu vou fazer agora. Todas essas 4 armadilhas, elas são mortais e realmente podem te impedir de conseguir gerar grandes saltos de crescimento do faturamento da sua loja, ou que eu acho que é acima dos 30% e de forma consistente. Mas atenção com a 4ª armadilha, hein? Que para muitos lojistas é a mais surpreendente de todas. Inclusive, eu conheci dezenas de lojistas de uma mesma franquia que eles estavam presos nessa 4ª armadilha e não só não sabiam disso, como também foi muito trabalhoso para poder tirá-los de lá, né? Então é super importante que você assista essa aula até o final e anota tudo, combinado? Bom, e por falar em anotar tudo, pega aí então rapidamente aí o seu material de anotações e bora para as armadilhas! Armadilha número 1. Achar que a única forma de aumentar o faturamento da loja ou do quiosque é trazer mais clientes para dentro aí do ponto de venda, né? Mas por que isso é armadilha, Wellington? Bom, muitos lojistas que eu conheci no varejo, eles chegaram me procurando pedindo para ajudá-los a aumentarem o faturamento dos seus pontos de venda, porque eles sabiam, né, que eles estavam vendo ali de uns tempos para cá que as vendas tinham caído muito. E aí, quando eu perguntava o que na opinião deles estava acontecendo, a primeira resposta de 9 em 10 era a seguinte: o movimento está muito fraco, caiu muito. E aí eu perguntava para eles, né? Mas você fez ou está fazendo alguma coisa para aumentar as suas vendas? E aí, nesse caso, ali uns 7, né, diziam que estavam fazendo alguma coisa assim, porém que não tinham tido muito resultado. Das coisas que eles me disseram que estavam fazendo, tinha desde investimento em mídias no shopping, postagem e posicionamento de fotos e vídeos nas redes sociais, eventos na loja, treinamentos e até mesmo consultorias e mentorias, né? E, antes disso, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que essas ações não funcionam, não é isso, tá bom? É isso que eu quero dizer aqui, não. É claro que se eu entrasse ali um pouco mais a fundo com eles em cada uma das ações que eles fizeram, com certeza as chances são que eu ia descobrir ali um monte de erros, né, desde planejamento até a execução dessas ações que eles estavam fazendo. Mas o ponto aqui é que a grande maioria desses lojistas, né, eles diziam até que tinham até tido algum tipo de resultado com essas ações, só que o resultado que eles tinham não era o suficiente. E algumas dessas ações eram muito caras, cansativas, davam muito trabalho, o que consumia praticamente todo o tempo desses lojistas. Então eu comecei a perceber que isso era meio que uma armadilha ali de baixa eficiência, que gerava muito cansaço, às vezes muito investimento e, de um modo geral, pouco resultado em termos de aumento no faturamento da loja ou quiosque deles. Mas o mais interessante é que eu descobri que o que levava esses lojistas a caírem nesse tipo de armadilha era uma crença limitante que tinham na mente deles. Eles acreditavam que o único jeito que eles tinham para voltar a vender como eles estavam vendendo antes era trazendo mais pessoas para as lojas do quiosque deles. E definitivamente, esse não é o jeito nem mais eficiente, nem o mais barato e muito menos o menos cansativo de aumentar o faturamento de uma loja ou quiosque do varejo. E a grande consequência negativa que acontece com o lojista que cai e fica preso nesse tipo de armadilha, ou seja, que continua pensando desse jeito, é que em algum momento vai bater aquela sensação de cada dia está mais difícil aumentar o faturamento da loja, como se estivesse tirando leite de pedra. Ou, pior ainda, bater aquela sensação terrível de estar ali, nadando e morrendo na praia. E talvez, né, você também esteja se sentindo exatamente assim nesse momento. Bom, mas se você está assistindo esse vídeo aqui, né, essa aula, e está se sentindo assim, ou não quer cair nessa armadilha, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Que bom que você está aqui com a gente. Porque nessa semana eu vou te ajudar a quebrar definitivamente essa crença limitante e, além disso, eu vou te mostrar também outras formas mais eficazes, mais baratas, para você conseguir aumentar o faturamento da sua loja, do seu quiosque, em 30% ou mais. Bora então para a armadilha número 2. O olho do dono, ou seja, ficar o dia todo na loja para garantir que as gerentes e as vendedoras façam o que deve ser feito. Muitos lojistas, na tentativa de recuperar as vendas das suas lojas ou quiosques,
eles acabam passando a maior parte do seu tempo dentro dos pontos de venda deles, que eles acreditam que essa é a única forma de garantir que a sua equipe trabalhe certo e não desperdice as oportunidades de vendas. Bom, e eu acompanhei uma lojista durante assim, alguns anos, e praticamente todas as vezes que eu chegava na loja dela, ela estava lá atendendo o cliente, estava fazendo ali alguma coisa que a gerente não tinha feito. E aí eu perguntava para ela sobre por que ela ficava ali praticamente o dia todo na loja fazendo aquilo, e as respostas eram sempre as mesmas, né? Ela dizia o seguinte: se eu não ficar aqui o dia inteiro, né, a loja não vende. A loja não vende se eu não ficar aqui. Se eu não fizer, Wellington, ninguém faz nada aqui dentro dessa loja. E aí, com o passar do tempo, eu consegui mostrar para ela, na prática, né, e convencê-la da grande armadilha que ela tinha caído. Bom, mas aí você pode estar pensando, mas Wellington, mas eu, depois que eu passei a fazer isso, que eu passei a ficar lá o dia inteiro na minha loja, a minha loja, eu estou vendendo mais do que antes. Por que isso é uma armadilha? Basicamente, né, isso é uma armadilha pelo seguinte. Bom, no primeiro momento, o seu faturamento pode até aumentar, mas isso, além de ser artificial, só está acontecendo porque você está lá o tempo todo, não é sustentável a longo prazo. E, normalmente, esse aumento no faturamento no primeiro momento, ele tende aí a não se manter, como também no médio e longo prazo, ele tende até a cair, tá? E você acaba também se sobrecarregando, fazendo algo que não é para você estar fazendo, e aí você acaba não tendo tempo para as coisas que só você pode fazer. É como eu costumo contar a história ali, a metáfora do piloto do avião. Imagina que você está aí num voo, e, de repente, vem o piloto com a tripulação e serve um bombom de chocolate belga numa bandeja dourada, ele dizendo: eu sou o comandante fulano e, em nome de toda a tripulação, nós gostaríamos que você aceitasse pequeno presente, simbolizando a nossa alegria em tê-lo conosco. O que você acharia? Você ia ficar chateado? Bom, se fosse comigo, assim, eu ia achar muito legal. Me sentiria assim, um cliente realmente muito especial. Mas a pergunta básica é a seguinte, né? Enquanto ele está ali e a tripulação estão me servindo, quem que está pilotando o avião? E aí, do mesmo jeito, né, do mesmo modo como você fica o dia inteiro na loja, isso também pode estar acontecendo com você. Enquanto você está lá no salão de vendas, cumprindo as tarefas que não são as suas, quem que está fazendo ali as suas tarefas? Quem que está, por exemplo, pensando no crescimento da loja? Quem que está analisando o mercado, os concorrentes? Quem está analisando as oportunidades de melhoria? Quem está correndo atrás de parceria estratégica para o crescimento do seu ponto de venda? Quem está analisando ali os números para identificar oportunidades de alavancagem nos resultados? Uma vez eu cheguei numa loja e vi a dona da loja pendurada numa escada. E aí, pendurando lá os arranjos de Natal na vitrine, e a gerente ali do lado dela, assim, só olhando, né? Aí eu chamei a lojista para um café e perguntei para ela: mas o que você está fazendo pendurada lá naquela escada? Aí ela me respondeu: eu já cansei de pedir para a gerente, né? Porque como ela não fez, eu peguei, fui lá e resolvi. Aí então eu perguntei: mas se você não tivesse aqui, como é que ia ser? Quantos outros lojistas do shopping que você conhece fazem isso com a sua vitrine? Será que eles pagam alguém ou são as suas próprias gerentes e vendedoras que fazem isso? Daí ela ficou assim meio sem graça, né? E me disse: é verdade, né? Eu acho que eu sou a única lojista aqui do shopping que faz isso. Bom, e também tem outro motivo pelo qual eu considero que essa questão do olho do dono como uma armadilha, que é o seguinte, né? Por você estar aí o dia todo na loja, você acaba, mesmo que sem perceber, enfraquecendo a autoridade da sua gerente. Isso acontece demais, gente, né? E às vezes assim é muito sutil. Por você, por exemplo, ficar direto na loja, você acaba sendo ali envolvida ou envolvido pela correria do dia a dia, principalmente quando a sua loja, o seu quiosque está bem movimentado. E daí, nesses momentos, você percebe que uma vendedora, por exemplo, cometeu um erro aqui e outro ali, e a outra erra ali e tudo mais. E você, por ser dona, você não quer ver seu dinheiro sendo rasgado na sua cara por erros da equipe, né? Óbvio. E aí você acaba já dando ali o feedback na hora em uma das vendedoras, ou até pior, às vezes dá feedback na própria gerente, na frente da equipe. Sem falar das vezes que você aí toma a frente da gerente executando alguma tarefa que era a responsabilidade dela, ali no calor do momento, né, ou alterando algum procedimento interno da loja que a gente tinha estabelecido com a equipe, sem conversar com a gerente previamente sobre isso. E é claro que a ocorrência desse tipo de situação com frequência, né, vai acabar afetando negativamente o faturamento da sua loja ou do seu quiosque. O pior, você pode até acabar perdendo a sua gerente por conta disso, ou fazer a sua loja depender cada vez mais da sua presença para funcionar. E quando isso acontece, você acaba ali virando meio que escrava, né, do seu negócio. Bom, então agora vamos aí para a armadilha número 3. Fazer promoções constantes.
Nos dias de hoje é um tipo de armadilha cada vez mais comum, principalmente para aqueles lojistas que possuem ali um movimento mais fraco nos seus pontos de vendas. Bom, mas antes de eu te explicar por que eu considero isso uma armadilha, eu quero deixar bem claro também que eu não sou contra fazer promoções da loja, muito pelo contrário. Eu sou super favorável e até mesmo recomendo para vários clientes meus. O grande problema, né, para mim, está em fazer isso de forma constante. Bom, isso aí é uma armadilha pelo seguinte, né? O lojista acredita que se ele fizer uma promoção com desconto especial e divulgar isso, vai conseguir fazer mais vendas. E se o desconto for bacana e a ação promocional também for bem divulgada, ele até pode conseguir gerar aí um pico de vendas em determinado dia ou até mesmo uma semana, se for o caso. Mas a questão aqui é que quando isso é feito de forma constante, aí é que é o problema, porque você acaba viciando o seu cliente a comprar só com desconto. Daí, como ele já sabe que você está sempre dando desconto, ele fica aí esperando a próxima promoção para comprar mais barato com você. Então, mas aí você pode me perguntar, uai, mas qual o problema disso? Eu não estou vendendo mais? Sim, no curto prazo você pode até vender mais, mas o que às vezes você não percebe na hora e vai sentir no médio e longo prazo, e principalmente na hora em que for fazer um novo pedido para renovar seu estoque, é que antes de ficar fazendo essas promoções, em cima de promoções, você vendia ali 50 mil, 100 mil, 200 mil, e com isso você tinha dinheiro no caixa suficiente para renovar o seu estoque, pagar todas as suas contas, e ainda sobrava ali uns 10 a 15% de lucro no seu bolso. Agora, com esse mesmo valor de vendas, gerado a partir de uma ou mais dessas campanhas onde você dá muito desconto, vai ficando cada vez mais apertado e mais difícil para você, né, comprar o que a loja precisa em termos de reposição de estoque e também pagar as despesas da loja, isso sem falar que aqueles lá 10 a 15% de média de lucro que você tinha vai diminuindo cada vez mais. Mas sabe por que isso acontece? Porque ao ficar dando muito desconto nas vendas de forma constante, você está deixando de ganhar 20, 30, 40% que você ganharia na venda de um produto, sendo que o preço que você paga na compra desse produto não só não diminuiu, como também chances são que ele até aumentou. E no varejo a gente costuma chamar esse tipo de ação de queimar as margens. Bom, então é por isso que eu considero uma grande armadilha essa questão de ficar fazendo constantemente promoção na loja, dando desconto para clientes, para com isso aumentar o faturamento. Você pode até no curto prazo aumentar o seu faturamento, mas você vai viciar os seus clientes a comprarem só com desconto, vai queimar suas margens, no final das contas vai sobrar cada vez menos dinheiro no seu caixa. Mas fique tranquilo, né? Fique tranquila, que ao longo dessa semana eu vou te mostrar aqui um jeito bem melhor de aumentar o faturamento da sua loja, ou quiosque, pelo menos 30%, sem precisar ficar queimando as suas margens, e mesmo que o movimento na sua loja, seu quiosque, tenha diminuído. Bom, vamos lá então para a quarta armadilha, que eu disse mais atrás nesse vídeo aqui, para você tomar cuidado com ela, né? Porque muitos lojistas não têm a menor ideia de que isso se trata de uma armadilha, inclusive, como eu também já citei lá no início, eu conheci dezenas de lojistas de uma mesma franquia que eles tinham caído exatamente nessa quarta armadilha, e eles não só não sabiam disso, como também depois que eu mostrei para eles que isso era uma armadilha, muitos deles ainda me deram muito trabalho para tirá-los lá de dentro. Eu estou falando da armadilha de você acreditar que não precisa de um gerente. Nossa! Né? Essa é uma armadilha super comum que muitos lojistas do varejo caem, principalmente aqueles que possuem lojas ou quiosques que faturam aí menos de 50 mil por mês. Conversando com muitos desses lojistas ao longo dos mais de 20 anos no varejo que eu tenho, eu identifiquei vários motivos para eles não acreditarem que precisam de uma gerente. Dentre eles eu destacaria, assim, 4 que eu considero os mais comuns. O primeiro deles é que eles acham que eles mesmos, ou suas esposas, ou suas filhas, eles dão conta do recado, de fazer a função do gerente na loja. Bom, nesse caso especial, o problema é que por mais que o lojista, sua esposa ou seus filhos se dediquem e sejam comprometidos, dificilmente eles vão dar conta de executar para valer aí as funções de um gerente de loja. Sem falar do fato do desafio de cumprir a rotina de horários da loja, que um gerente precisa cumprir, e também o próprio relacionamento com as vendedoras, que é muito diferente. Porque por mais que você diga que não, mas no fundo a equipe vai ver você sempre como dono, como dona, como filho do dono, como filho da dona, e isso por si só já cria certas barreiras, entraves, que talvez não existiriam com a presença de uma gerente com perfil adequado. E mesmo que você se comprometa 100% com a rotina, com a execução ali de tudo que tem que ser feito, cumprir os horários, né? Você também, sem querer, acaba caindo na armadilha 2, que é a armadilha do olho do dono, lembra lá?
Então, e tudo isso sem falar também na questão do perfil, né? Será que você, sua esposa, seu filho, sua filha, será que vocês têm o perfil adequado que a loja, o que eu acho que precisa para fazer o faturamento aumentar? Bom, outro motivo também comum, né, para lojistas acreditarem que eles não precisam de uma gerente é que eles acreditam que o faturamento da loja ou quiosque é muito baixo. E aí eles não têm condição de pagar uma gerente, né? O PDV deles é pequeno, só tem 2 vendedoras e por isso não comporta ter uma gerente. Bom, mas aí você pode me perguntar, mas aonde está o problema aí de eu não ter uma gerente? E é justamente isso que eu vou te explicar agora. Mas antes eu quero deixar bem claro, tá, que eu também não sou a favor que todo tipo de loja ou quiosque, independentemente do tamanho do faturamento, tenham gerentes, tá? Há muitos no varejo que defendem isso, mas na minha avaliação só faz sentido ter uma gerente, uma loja ou quiosque, que possua ali pelo menos 2 vendedoras e com faturamento de pelo menos 30 mil, ou que até esteja faturando menos que 30 mil, mas que tenha um potencial de faturamento para vender bem mais do que isso, né? Bom, mas sobre essa questão de não ter uma gerente na loja ou no quiosque, o ponto principal, na minha opinião, é que muitos desses lojistas que pensam assim, eles estão olhando só para um dos lados da moeda, que é o lado do custo. E eles normalmente não olham para o outro lado da moeda, que é o lado do faturamento, né? Assim, geralmente eles pensam, se eu colocar uma gerente aqui na loja, meu custo fixo vai aumentar para X, né? Mas eles não pensam, se eu colocar aqui uma gerente na loja, o meu faturamento vai aumentar para Y. E eu, sinceramente, até concordo com esse tipo de raciocínio, até porque assim, o aumento da despesa é certo, né? Mas quem vai garantir que o faturamento da loja vai aumentar? Bom, mas uma das grandes vantagens que eu sempre vi na minha carreira como consultor no varejo é poder assim, fazer vários estudos, análises, comparações entre realidades de lojistas, né, do mesmo segmento e pertencendo a uma mesma rede, quanto de segmentos diferentes e sem pertencerem a nenhum tipo de rede ou franquia, por exemplo. E nesse caso, sempre que eu comparei lojas ou quiosques saudáveis financeiramente, com bom nível de estoque, que estavam em um ponto com uma quantidade mínima de passantes que viabilizasse a operação, o simples fato de ter uma gerente com perfil adequado e qualificada, ainda que não seja de um nível acima da média, isso por si só já contribuía para um aumento de pelo menos 10% a 20% na média do faturamento daquele ponto de vendas. Bom, agora sim, dependendo do potencial do faturamento da sua loja ou do seu quiosque, também do perfil e qualificação da gerente que você contratar, pode ser que o seu crescimento do faturamento seja bem maior que isso, como aconteceu, por exemplo, com um cliente meu de consultoria que tinha um quiosque de maquiagem e cosméticos no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, mesmo após eu mostrar para ele que o quiosque dele poderia estar vendendo ali pelo menos 40%, 50% a mais, se tivesse uma gerente com perfil adequado e qualificado, ele relutou ali durante uns 6 meses até que aceitou a minha sugestão e resolveu fazer um teste contratando uma gerente para o seu ponto de vendas. E os resultados vieram logo nos primeiros meses após a contratação dessa gerente, sendo que menos de 6 meses depois, o faturamento do quiosque já estava 60% acima com relação ao mesmo período do ano anterior, quando ele não tinha a gerente lá. Dá uma olhada só aí nesse print, na parte do relatório de vendas desse lojista naquela época. Dá uma olhada só. Olha só o quanto ele vendeu no mesmo mês do ano anterior, quando ele não tinha gerente no ponto de venda, e no ano seguinte, quando ele tinha contratado uma gerente para o seu ponto de vendas. Veja agora mais um print aqui de outro relatório mostrando o percentual de crescimento do faturamento aí mês a mês na comparação do ano anterior, ou seja, 2011, né, que o lojista não tinha uma gerente naquele ponto de venda, e no outro ano, 2012, onde a gerente já tinha sido contratada e ela começou a trabalhar a partir de abril daquele ano. Olha só a curva de crescimento do faturamento do ponto de venda após a chegada da gerente. Nesse outro recorte aqui, só com esse gráfico, né, do percentual de crescimento, a gente consegue visualizar melhor isso. Veja só. Repare que em vários meses depois da chegada da gerente, o crescimento médio do faturamento passou dos 60% e durante 3 meses consecutivos, o faturamento mais que dobrou. Fantástico, né? Bom, fazendo um resumo do resultado acumulado, no mesmo período do ano anterior, quando não tinha uma gerente no ponto de vendas, né, com o período depois da chegada da gerente, ou seja, abril a dezembro de 2011 versus abril a dezembro de 2012, o faturamento médio, né, daquele quiosque cresceu 71,4%, que gerou um aumento aí de R$ 476.847 no caixa do lojista. Sensacional, né? E isso foi só um exemplo dos vários casos de lojas e quiosques que eu acompanhei e que as vendas aumentaram após a contratação de uma gerente com perfil adequado e qualificado.
Bom, mas é importante também deixar bem claro que eu não estou dizendo aqui que isso é uma regra, tá? Que basta contratar uma gerente que as vendas vão explodir. Não é isso, tá? O caso desse cliente, por exemplo, de outros mais, onde esse tipo de resultado aconteceu, eram, como eu já falei aqui, eram pontos de vendas que tinham ali um bom potencial de faturamento, mas que estavam vendendo bem abaixo do que poderiam. E também, como eu já falei aqui com você, esse tipo de resultado também depende, é claro, do perfil da gerente que você vai contratar. Se a gerente ou o gerente não tiverem o perfil adequado e não forem qualificados, chances são que mesmo que você tenha uma loja ou quiosque com um grande potencial de faturamento, ainda assim você não vai conseguir aproveitar esse potencial. E este foi o caso que aconteceu com esse mesmo lojista, né? Cerca de 2 anos aí depois, num outro ponto de venda que ele tinha e que ficava no Norte Shopping, também aqui no Rio de Janeiro. Após algumas visitas de consultoria, né, e várias análises, eu comecei a perceber que o quiosque dele tinha um potencial para vender muito mais do que ele estava vendendo. Era alguma coisa assim, em torno de uns 40, 50 mil a mais por mês. Eu dizia para ele, né, cara, você está perdendo aí um carro zero praticamente todo mês do seu negócio. Isso naquela época que o carro zero custava nessa faixa de preço. E aí ele me perguntava, mas Wellington, o que você me sugere? Eu falava assim, olha, a minha sugestão é que você mude a gerente, porque a gerente é muito fraca. E aí ele falou assim, poxa, Wellington, mas eu não posso mandar ela embora, porque ela está comigo há muitos anos, e ela é alguém de muita confiança. Aí eu me lembro que eu até brinquei com ele e disse, olha, era melhor que ela te roubasse aí uns 10 mil por mês e aumentasse 40, 50 mil do teu faturamento, que ficar desse jeito, né? É lógico que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, não estou fazendo nenhum tipo de apologia a isso, mas a questão era que essa confiança, né, estava custando muito caro para ele. Bom, e o fato é que dali uns 6 meses na frente, por algum motivo pessoal da gerente, acho que o marido dela foi transferido para uma outra cidade, uma coisa assim, ela acabou precisando sair do ponto de venda. E aí não teve jeito, o lojista teve que contratar uma outra gerente. E por coincidência, na época, ele recebeu um currículo de uma gerente que estava disponível no mercado e que vinha de uma outra rede de lojas, e essa gerente era muito mais qualificada, muito melhor do que a gerente que tinha saído, né? E aí ele contratou essa nova gerente para assumir a operação dele. Gente, eu vou mostrar para você aqui agora o primeiro gráfico para você ver o resultado que essa nova gerente começou a gerar para esse lojista já no primeiro mês de trabalho dela. Então dá uma olhadinha aqui só no primeiro gráfico, ó. Para você poder enxergar melhor, eu vou dar um zoom aqui, ó, só nessa parte do faturamento. Então ela entrou, ó, em abril de 2014 e teve seu primeiro mês completo em maio de 2014. E antes disso, como eu falei para você, o faturamento dessa operação era uma média aí de 50 mil por ano em alguns meses, sendo até um pouco menos do que esses valores dos 50 mil reais. Então já no primeiro mês que ela entrou, ali em abril de 2014, o resultado já foi bem diferente, né? E esse lojista já passou da casa dos 70 mil reais, fechando ali em praticamente 73 mil reais. E olha que interessante daqui para frente, ó. Olha o pico que ele teve aqui em maio de 2014, né? Onde o faturamento dele já passou ali dos 120 mil reais. Aqui em junho, né? Caiu um pouco, mas ainda estava excelente, né? Acima dos 100 mil reais aí de faturamento. E em julho, ó, deu uma outra pancada, foi para 136.464 reais, né? Em agosto foi então assim espetacular, olha lá, agosto deu praticamente ali 165 mil reais naquele mês. E em setembro ele também já deu uma outra pancada lá de 141.453 reais. Né? E você vê ali que o faturamento, né, em outubro também, embora tenha caído um pouco, né, caiu bastante em relação a agosto, mas ainda assim está lá acima dos 78 mil, quase batendo 80 mil, muito superior, né, à média que tinha antes dessa nova gerente entrar. E aí em novembro ele vai lá e dá uma outra pancada de 145 mil reais, e em dezembro o negócio explodiu por lá, com faturamento ali fechando em R$ 194.609, praticamente já na casa aí dos 200 mil reais de faturamento. Nesse segundo gráfico aqui, eu trago para você uma comparação ali de ano a ano, né, comparando os mesmos meses aí do ano anterior, né, com a gerente antiga e os meses desse outro ano com a nova gerente. Bom, para você poder enxergar melhor, eu vou dar aqui um zoom, ó, só nesse gráfico que mostra justamente essa variação
percentual do faturamento. Então, para começarmos nessa comparação, eu peguei aqui, né, o primeiro mês de trabalho aí cheio dela, né, de 30 dias, que foi a partir de maio de 2014. Então, nessa primeira comparação, eu estou mostrando aqui no gráfico a variação percentual, né, aqui, ó, variação percentual do faturamento de maio de 2013 para maio de 2014, beleza? Então, de um ano para outro, no mesmo mês, ela conseguiu aumentar em praticamente 36% o faturamento do ponto de venda. Depois, em junho de 2014, na comparação aí com junho de 2013, o crescimento já foi aí de 41%, né? E olha que interessante, em agosto de 2014, olha lá, agosto de 2014, na comparação com agosto de 2013, ela conseguiu aí aumentar o faturamento em 121%, ou seja, mais que dobrou o faturamento. Cara, isso realmente foi fantástico, né? E olha aqui, ó, o resultado da comparação de setembro de 2014 com setembro de 2013, né, crescendo ainda aí 60%, né, com relação ao período, né, do ano anterior. Já em outubro ali de 2014, na comparação com outubro de 2013, o crescimento do faturamento foi menor, mas ainda assim, né, conseguiu fechar ele praticamente com 20% de aumento no faturamento do quiosque. E aí na comparação de novembro de 2014 com novembro de 2013, aí deu uma pancada, né? E eles fecharam lá com incríveis 126% de crescimento no faturamento. E em dezembro ali de 2014, para fechar muito bem, ela conseguiu um crescimento de 40% no faturamento comparando com dezembro de 2013. Resumo da história, em apenas aí 8 meses, né, de trabalho dessa nova gerente, ela conseguiu gerar um crescimento médio de 64% no faturamento do quiosque, né, com relação ao mesmo período do ano anterior. E em reais, considerando o aumento acumulado que essa nova gerente conseguiu durante esses 8 primeiros meses dela, deu um total de R$ 413.305 a mais no faturamento do ponto de venda. Ou seja, então em apenas 8 meses, né, ela botou R$ 413.305 a mais no caixa do PDV desse lojista. Sensacional, né? Bom, mas o que eu quero mostrar com isso para você aqui é que vale a pena sim investir numa gente mais qualificada, numa gente mais preparada, com perfil adequado. Não olha isso como um custo, mas olha como um investimento. E chances são que você faça essa contratação, ou até mesmo, quem sabe, você investir na qualificação e desenvolvimento da gerente que você tem aí na sua loja, que de repente tem até o perfil adequado, mas ainda não tem a qualificação correta, e ela não sabe ainda fazer a loja vender mais, pode ser que seja um dos seus melhores investimentos que você vai fazer. Bom, mas aí mesmo assim, depois de tudo isso que eu acabei de te mostrar aqui, você pode me dizer assim, como eu já vi de muitos lojistas, o seguinte: ah, Wellington, eu já trabalhei com gerente e não deu certo, não deu resultado. E aí, nesse caso, eu sei que dependendo da situação, como eu mesmo já acompanhei de perto, a experiência pode ser assim bem traumática. Como aconteceu com uma cliente, né, de uma cidade do interior de Goiás, que acabou por alguns motivos, deixando toda a loja ali na mão da gerente, e depois ela teve problemas seríssimos quando ela quis retomar o controle da loja e descobriu, assim, vários problemas que a gerente estava causando. Bom, mas muitos desses problemas com gerentes, principalmente a falta de resultado, pode estar acontecendo pelo fato de que talvez você, lojista, nunca foi preparado ou preparada para isso, né? Nunca ninguém te ensinou, né, como contratar uma gerente com perfil adequado, qualificado, e talvez você também não tenha nem ideia do que seria um perfil adequado. Se este, por exemplo, é o seu caso, saiba que isso é muito mais comum do que você possa imaginar. E eu ouso dizer que, pelo menos aí, baseando na minha experiência com os lojistas com quem eu convivi ao longo dessa minha jornada no varejo, 80%, 90% deles não sabiam fazer isso quando eles me conheceram. Então, a minha sugestão para você, se você está nessa situação, é buscar ajuda especializada para isso. Mesmo que você precise investir aí um pouquinho mais, mas vale a pena esse investimento, pelo nível de aumento no faturamento que uma gerente com perfil adequado e qualificada pode gerar, como eu acabei de te mostrar aqui no vídeo. Inclusive, né, esse tipo de dificuldade é muito comum nos lojistas que participam dos nossos programas aqui com a gente, e a gente costuma ajudá-los bastante com essa questão da contratação, né? Bom, e algo bem interessante também é que muitos desses lojistas já até recorreram para a contratação de agências de recrutamento e seleção, mas o que acontece é que várias dessas agências também eles não conseguiram ajudá-los com isso, porque eles também não conheciam o perfil adequado, nem o tipo de qualificação necessários
para uma gerente que possa entregar esse nível de resultados, e por conta disso, ficava enviando aí um monte de candidata que não tinha nada a ver com o que os lojistas precisavam. Bom, então é o seguinte, antes de continuarmos, e como eu sei que só até aqui já foram muitas informações que eu passei para você, eu vou aproveitar então agora para recapitular rapidinho com você as 4 armadilhas. Então vamos lá. Armadilha número 1. Achar que a única forma de aumentar o faturamento da sua loja ou do seu quiosque é trazer mais clientes para dentro do ponto de vendas. E definitivamente esse não é o jeito nem mais eficiente, nem o mais barato, e muito menos o menos cansativo de aumentar o faturamento da sua loja ou do seu quiosque. Inclusive, já te dando aí um spoiler, né? Eu vou falar muito sobre isso na aula número 2. Armadilha 2, o olho do dono. Isso é o clássico, né? Ah, se eu não ficar aqui na loja o dia inteiro, a loja não vende. Ah, se eu não fizer isso, ninguém faz. E a verdade, como eu te mostrei aqui, é que com esse tipo de pensamento e atitude, em um primeiro momento, seu faturamento pode até aumentar. Mas isso, além de ser artificial, só vai acontecer porque você está lá o tempo todo, não é sustentável no longo prazo e, com o passar do tempo, esse aumento no faturamento tende a não só não se manter, como também no médio e longo prazo tende até a cair em função dos motivos que eu te mostrei aqui. E no final das contas, você acaba aí se sobrecarregando, fazendo algo que não era para você estar fazendo e não tendo tempo para as coisas mais importantes que só você pode fazer na sua loja, no seu quiosque, como também na sua vida pessoal, com sua família e por aí vai, né? Armadilha 3, fazer promoções constantes. Uma vez ou outra, ok, tudo certo, mas quando você faz isso de forma constante, você acaba viciando o seu cliente a comprar só com desconto. Daí, como ele já sabe que você está sempre dando desconto, ele fica esperando a próxima promoção para comprar mais barato de você. E mesmo com um possível aumento no faturamento, né, por você estar literalmente queimando as suas margens de lucro dos seus produtos, você também corre um grande risco de ver o seu lucro diminuindo cada vez mais e ficar cada vez mais apertado para você comprar o que a loja precisa para reabastecer o seu estoque e ainda para pagar todas as despesas da loja. E por último, armadilha 4, acreditar que não precisa de um gerente. Essa é uma armadilha muito comum e depois de acompanhar pessoalmente e analisar o resultado de vários lojistas com quem eu trabalhei, aí comparando aqueles que tinham muito resultado com aqueles que não tinham resultado, a verdade que eu descobri é que o simples fato de você ter uma gerente com perfil adequado e qualificada, ainda que não seja de um nível assim acima da média, por si só já contribuía para um aumento aí de pelo menos uns 10 a 20% em média no faturamento do ponto de venda. E dependendo do potencial do ponto de venda, esses aumentos podem passar de 60% ou mais que dobrar, né? Como nos 2 casos que eu te mostrei aqui. Bom, e agora que você já chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho aí um brinde especial para você, é isso mesmo, né? Muitos lojistas que participam aqui conosco, nos nossos programas, eles têm uma grande dificuldade, que é de saber quais são as reais funções de um gerente, né? Então, para ajudá-los aí, a gente preparou um material em PDF muito bacana sobre quais são e quais não são as funções de um gerente de vendas. Para você ter acesso a esse material, é muito simples. Lá no meu Instagram, @topgerente, eu coloquei esse post que está aparecendo aqui no vídeo para você. Então, vai lá, curta e compartilha esse post e debaixo do post comenta o que você achou dessa aula de hoje, em qual ou quais armadilhas você já caiu ou está preso nesse momento. Daí, né, eu ou alguém na minha equipe, a gente vai enviar para o seu direct, né, um link para você fazer o download desse material super bacana. Bom, então é isso aí, pessoal. A nossa jornada aqui na Semana da Loja que Vende Mais está só começando, hein? E na nossa aula 2, eu vou te mostrar 3 formas que eu chamo de o jeito mais eficiente, menos cansativo e mais barato para fazer você conseguir aumentar o faturamento da sua loja, do seu quiosque, em 30% ou mais, sem depender das redes sociais, sem precisar ficar queimando seu lucro em promoção atrás de promoção e apesar do movimento de pessoas estar mais fraco do seu ponto de venda. Já deu para ver que essa segunda aula está imperdível, né? Então fica ligado, porque na quarta, a partir das 9 horas da manhã, você vai receber o meu e-mail com o link para essa aula número 2 e eu vou também liberar
lá nos grupos do WhatsApp dessa semana da Loja que Vende Mais, o link para você assistir a aula 2. Se por acaso você não puder assistir no horário da liberação, não tem problema, porque essa videoaula vai ficar gravada, vai ficar disponível para você assistir no melhor horário para você ao longo do dia. Mas o importante é você não perder, hein? Bom, antes de terminar, eu vou te fazer aqui alguns pedidos, tá? O primeiro deles, eu quero que você comente aqui embaixo, né, desse vídeo, dessa videoaula, o que você achou dessa primeira aula. Se isso te motivou, né, o que você aprendeu hoje, né, o que você acredita aí que ter sido muito importante, que vai te ajudar aí no seu dia a dia da sua loja, do seu quiosque, me conta aí, vai. Bom, pode mandar também as suas dúvidas, tá bom? Eu prometo que eu vou dar aí o meu melhor para responder todas elas. Segundo pedido para você, se você ainda não entrou para o nosso grupo de WhatsApp, que é silencioso e exclusivo para os participantes dessa semana, é só clicar no link que também está abaixo aqui na descrição desse vídeo, e lá dentro desses grupos eu estou disponibilizando áudios e conteúdos exclusivos ao longo dessa semana. Compartilha também o link dessa aula, que também está aqui na descrição desse vídeo, com outros lojistas do seu network ou grupos que você participa do shopping, da franquia, de associação de classe, de lojistas, né? Muitos desses lojistas podem também estar precisando desse mesmo tipo de ajuda que você recebeu aqui hoje e vai receber ao longo dessa semana, e isso, gente, pode fazer uma grande diferença nos resultados, nas vidas deles, e eu vou estar aqui, ó, de braços abertos para receber todos eles com muito carinho. Tem um ditado africano que eu gosto muito que diz o seguinte: quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Bom, e para você ter acesso a seu brinde especial, você já sabe, né? É só entrar lá no meu Instagram, @topgerente, curtir, compartilhar esse post aí que está aparecendo para você no vídeo e debaixo do post comentar o que você achou dessa aula de hoje, em qual ou quais armadilhas você já caiu ou você está preso nesse momento. Bom, então é isso aí, pessoal. Nos vemos, então, na quarta-feira para a nossa segunda aula da Semana da Loja que Vende Mais. Um grande abraço e eu te vejo no top! Foi muito especial para mim. Realmente ele me deu técnicas muito eficazes para aumentar o faturamento. Eu, há muito tempo, não botava nenhuma loja no ranking, né? Aquele ranking de 20 mais, dos 20 melhores do Brasil. Depois do curso, a gente conseguiu fechar em maio com 2 lojas nesse ranking. Uma dessas lojas, o melhor ticket médio do Brasil, tá? E a terceira loja quase entrou, ficou em 12º lugar. Como todas as pessoas, a gente vai relaxando um pouco, às vezes vai se motivando sem nem saber a razão. A gente vai deixando de acreditar e isso acaba sendo muito ruim para o nosso dia a dia. Aí é muito legal porque a gente volta com gás, querendo colocar tudo em prática e começa a fazer as coisas acontecerem. Os resultados têm sido excelentes. Eu estou vendo que eu tenho trazido mais resultados para o meu ponto de venda, para a minha equipe. O Wellington faz um up na nossa vida aí. Obrigada, Wellington. Eu não acreditava 100% no meu potencial e no que eu posso fazer pela minha equipe, pela minha loja, pelo meu crescimento. Graças ao Wellington, eu saio 100% confiante que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa capacitada agora para fazer com que a minha loja esteja no ranking, seja uma loja reconhecida e uma loja com faturamento ótimo. Graças ao Wellington eu saí uma pessoa melhor, uma pessoa sem medos. Eu só posso te agradecer, Wellington, pelo que você fez por mim. Você sabe muito bem do que eu tô falando, mas te agradeço pela ajuda e por me ajudar a ser uma pessoa melhor. Obrigada, beijo. Tchau. E agora sim, eu me sinto muito mais segura, muito mais pronta para tomar as decisões que são necessárias no meu negócio. Ele me abriu os horizontes no sentido de acompanhamento mesmo da equipe, de acompanhamento das gerentes. Então hoje eu consigo avaliar o trabalho de cada gerente e também o trabalho da equipe. E tem me ajudado muito, até na parte mesmo de contratação de equipe, a gente consegue avaliar melhor os candidatos para que eu consiga montar uma equipe de acordo com a necessidade do PDV. Foi muito importante para mim identificar em que momento eu posso estar atuando no PDV e de que forma, né? Eu ficava muito perdida porque eu queria executar tudo ao mesmo tempo. Eu sou muito vendedora, então eu queria estar a todo momento no PDV, em vendas e acabava ficando falhando em algumas partes, né? A equipe tem que funcionar com a gente e muito mais ainda sem a gente, né?
Meus resultados melhoraram muito aqui no ponto de venda. Acredito que eu melhorei muito também. Wellington, obrigado, eu adorei. Foi muito importante para mim e para o meu resultado. Bora para as vendas ganhar dinheiro. Obrigada. Depois do treinamento, hoje eu me dedico 100% nas vendas. E com isso, o faturamento cresceu, corrigindo os erros, o faturamento cresceu, as vendedoras conseguem bater meta. A gente está crescendo, né? Sempre nos faturamentos a gente está conseguindo atingir as metas. Eu esperava que um treinamento relacionado ao trabalho diria tanto respeito à vida pessoal de uma pessoa. O que eu tenho para dizer é para agradecer primeiramente a Deus que me deu força para chegar até aqui. Agradecer as pessoas que confiam no meu desempenho, que acreditaram em mim, né, e que acreditam em mim, e dizer para essas pessoas que através do treinamento que o Wellington me passou, eu vou sim chegar lá. Eu estou decidida, porque eu não cheguei até aqui à toa, eu cheguei aqui decidida porque eu vou conseguir sim, eu estou com foco. Estou bastante motivada, assim, eu percebi que eu tenho potencial, eu já sabia que eu tinha, mas agora eu vi que realmente se eu colocar em prática, eu vou chegar lá, né, isso que ela falou. Eu me sinto uma nova gerente, renovada, pronta para colocar em prática no meu PDV todas as técnicas que eu aprendi e foi de grande crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Eu não sou a mesma pessoa que eu cheguei aqui. Eu criei uma expectativa porque eu estou num desafio muito grande, talvez um dos maiores desafios da minha vida. Uma novidade em todos os sentidos e eu pude ver que eu sou capaz, assim, eu vou dar conta desse desafio e dessa nova proposta de vida que eu escolhi para mim. O Wellington é uma pessoa fantástica. Quando disseram pra mim, ele é fera, né? A gente acha que é meio jargão, mas não. Ele é um cara diferenciado. Ele conseguiu me impactar, ele conseguiu, de repente, fazer surgir uma pessoa, uma líder que eu nem imaginava, que eu nem sonhava que tivesse dentro de mim. Eu acho que eu não vou decepcionar. É isso.